Então, galera, só antes da gente começar aí, só para confirmar, todo mundo manda um ok aí se estiver ouvindo e se estiver me vendo. E se tá tudo limpo, o áudio tá limpo, o vídeo tá limpo, vai dando ok aí. Só pra ter certeza. Show. Massa. Suave. Como eu falei, pela manhã e pela tarde, todas as turmas que eu tô ministrando aula, tá rodando suave. Aqui não tem tido problema não. As turmas da noite, eu acho também pela demanda ser maior, as turmas de engenharia também tem aula à noite. O sistema não tá dando conta. E aí ele tá inclusive passando por mudanças aí, por manutenção. Que em breve a gente vai ter melhorias em relação a isso também. Mas vamos lá, falando da nossa aula de hoje, né, pessoal? O objetivo principal aqui dessa aula é falar sobre algo novo para vocês que a gente não tinha utilizado ainda, que é a questão das entradas digitais. Tá? A gente falou que as portas digitais no Arduino, no caso as portas aqui da 0 a 13, elas são essas são portas digitais, né? Mas elas podem ser configuradas como entrada ou como saída. E aí depende do que você quer fazer, depende do código que você vai desenvolver. Nesse sistema aqui, a gente está utilizando 4 portas digitais, tá? São as portas 2, 3, 4 e 5, tranquilo? No entanto, existem 2 circuitos aí nesse sistema que estão montados. E aí eu quero começar falando justamente desses 2 circuitos, tá? Então, observa bem esse circuitinho aí, certo? Se for o caso, tira até uma foto no celular aí, porque eu vou explicar os 2 circuitos primeiro, para depois a gente falar de codificação, certo? Então, primeiro a gente tem que entender a eletrônica e depois a gente entende a parte de código, tranquilo? Então eu vou compartilhar com vocês o quadro branco aqui, para a gente poder discutir um pouquinho dos circuitos, tá? Então vamos lá, ó. Pessoal, aquele circuito que a gente tem lá, ele é basicamente o seguinte. Eu vou desenhar aqui o meu Arduino. Tá aqui o meu Arduino, tá? Isso aqui é a placa Arduino. E aí o que é que acontece? No Arduino, como a gente comentou, estão sendo utilizadas 4 portas digitais, tá? Eu vou fazer um pouco mais espaçada para ficar mais fácil de desenhar. Tem a porta 2, a porta 3, a porta 4 e a porta 5. Sendo que os circuitos eles são idênticos, né? Você tem 2 botões, é o mesmo circuito para os 2. E você tem 2 LEDs, é o mesmo circuito para os 2. Então eu vou explicar um circuito de cada um, tá? Inclusive o do LED você já deve entender bem como é que funciona. Então o que é que a gente tem? Nós temos aqui a porta 2, 3, 4 e 5. Essas são as portas digitais que a gente está utilizando. Só que elas vão ter funções diferentes, porque depende do que eu quero fazer, depende do componente que eu tenho conectado lá, certo? Então, nós temos os LEDs 2 e 3, estão conectados os LEDs. 4 e 5 estão conectados às botoeiras, tá? Então, por exemplo, o circuito do LED vai funcionar como, pessoal? É bem simples. Você tem aqui, ó, cada porta digital vai funcionar como uma fonte. Então essa fonte ela vai fornecer para mim 0 ou 5 volts. Então eu tenho aqui, ó, um resistor. Aí eu tenho o LED, tá? E eu tenho o GND. O desenho ainda vai conseguir ficar um pouco pior do que no quadro, viu? Porque eu estou fazendo no mouse, então fica cada vez pior. Isso aqui é para ser um resistor, tá? Isso aqui é um resistor de 220 ohms. Tá bem que acho que Felipe não tá aqui não, né? Pra tá mangando dos meus desenhos, tá? Não. Se ele tivesse aqui já ia começar. 200 e... Ah, fui falar, não morre mais não, viu? Falei dele agora, ele entrou. Acabou de entrar na...
Já não morre mais aí, ó. Então o circuito é esse aqui, pessoal. Tem um resistor 220 ohms, o LED aqui. Não vem falar do meu, já sabia que ele vinha falar dos meus desenhos aí, ó. Tá show de bola aqui, ó. Ninguém tava reclamando de desenho. Aí vamos lá. O 2 tá o LED. Eu vou pegar o 5, tá? E o 5 eu tenho um botão. Aí, pessoal, agora eu quero muita atenção de vocês nessa parte do botão, tá? Nessa parte do botão, ele vai funcionar da seguinte maneira. O botão, ele tem 2 terminais, certo? Tem 2 terminais. Tá aqui os 2 terminais do botão. E o botão, pessoal, internamente, ele nada mais é do que uma chave aberta, certo? Então eu tenho aqui meu botão, ele é uma chave aberta. Quando eu pressiono ele, essa chave se fecha, mas por enquanto ela está aberta. E no diagrama que a gente tem lá no Tinkercad, a gente vai montar o seguinte circuito. Um dos terminais eu vou levar diretamente para o mais 5 volts, certo? Então me acompanha aí, ó. Um dos terminais eu vou levar para o mais 5 volts. O outro terminal, pessoal, eu vou conectar um resistor aqui, ó, e vou levar esse resistor para o GND, tá? Esse resistor aqui eu vou levar para o GND. Assim como aqui também é GND, tá? Que é para fechar o circuito. Então, esses são os 2 circuitos que a gente tem. Sendo que esse mesmo ponto aqui, ó, eu vou fazer uma conexão aqui desse mesmo pontinho aqui e levar para onde, ó? Para a porta do meu Arduino, certo? Esse resistor aqui é um resistor de 10k ohms, tá? 10k. Então pronto, essa é a parte eletrônica do nosso sistema, tá? Essa é a parte eletrônica do nosso sistema. Aí vamos lá, só para a gente entender aqui rapidinho. O LED você já sabe como é que funciona, né, pessoal? A gente tem duas situações aqui. Se a gente der um digital high na porta 2, se a gente for lá e colocar um digital high, o high vai equivaler a 5 volts. Se eu colocar low, vai equivaler a 0 volts. Então, no momento que eu controlo essa porta, eu vou ter presença de corrente ou ausência de corrente, de forma que o LED vai acender ou não, certo? Então, se eu der um high, o LED acende. Se eu der um low, o LED apaga. Então, passa corrente, enfim, bem tranquilo o circuito do LED. Beleza? Todo mundo entendeu aí o circuito do LED? Isso aí a gente já tem usado bastante nas outras aulas, inclusive. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Sempre que o dispositivo recebe tensão, a porta é de saída, tá? Então, perceba, eu vou colocar tensão nessa porta e o dispositivo vai ser acionado pela tensão que eu vou jogar para ele. Então, dessa forma, isso aqui, ó, essa porta aqui, ela vai ser uma saída, tá? Então, isso aqui é uma porta de saída. Só que em alguns sistemas a gente também vai precisar configurar portas como entrada. Então, nesse caso aqui, ele é saída porque ele, de certa forma, entre aspas, ele envia tensão para o componente. Certo? A saída, ele envia uma tensão para o componente. Então, eu vou ter que configurar como saída. Quando ela é entrada, que é o caso da porta 5, certo? Isso aqui vai ser uma entrada digital. O que acontece é que ela recebe uma tensão no componente. Essa que é a diferença para eu saber se o componente vai ser entrada ou se ele vai ser saída no meu sistema, tá? Deu para entender quando é que vai ser saída, quando é que vai ser entrada?
Deu para entender por que é o LED é saída e por que o botão é entrada? Tranquilo, pessoal? Vou dando feedback aí no chat. Se forem entendendo, vão dando ok aí. Felipe não entendeu? A parte de entrada e saída, foi isso? Tá. Deixa eu só configurar uma coisa aqui. Eu configurei, pessoal, para vocês poderem usar o microfone, tá? Aí vamos só coordenar aqui para cada um expressar suas dúvidas um por vez. Felipe, tu consegue compartilhar seu microfone aí para perguntar o que você está em dúvida? Qual foi a parte aí que você ficou com mais dúvida? Tá, show. Vou explicar justamente a eletrônica. Eu acho que vai clarear para você por que ele é entrada, tá? Já que você entendeu que o LED é saída, eu acho que você vai entender rapidinho por que o botão é entrada. Ele está muito ligado à questão do sentido da corrente, tá? Nesse caso aqui, a corrente, no caso da saída, né? A corrente ela sai no sentido do componente, né? Se você imaginar isso aqui que é a corrente ela vai no sentido do componente, né? No caso desse botão, como é que esse circuito vai funcionar? Existem duas situações possíveis. A primeira situação é com a chave aberta, tá? Tem duas situações para esse botão. Primeira situação, chave aberta, ou seja, eu não estou pressionando o botão. Chave aberta. Quando a chave está aberta, pessoal, vocês concordam que vai ter um fechamento desse circuito aqui pelo GND? Todo mundo concorda que o fechamento vai ser por aqui, ó? Porque isso aqui está aberto, né? Então ele vai fechar, o circuito fecha por aqui. Porque não tem como passar a corrente aqui, porque o botão está solto. Então vai chegar aqui na porta 0 volts. Todo mundo consegue perceber isso aí? Que quando isso aqui está aberto, vai fechar com GND e aqui chega 0 volts? Deem um ok aí, se vocês acompanham até aí. Chave aberta, eu vou ter 0 volts. Ah, meu Deus, apertei na borracha sem querer. Espera aí que eu vou voltar o sisteminha aqui rapidinho. Vou desenhar só a parte do botão para a gente não perder tempo, tá? Na gravação vai ficar tudo, mas aí no meu aqui, quando aperta a borracha, ele tem esse defeito. Quando ele aperta, ele apaga. Apaga tudo, né? Ele devia apagar só a parte que eu passasse a borracha. Então vamos lá, esse terminal aqui tá 5 volts, tá? Aqui dentro eu tenho uma chave aberta, certo? Aqui eu tenho uma porta do Arduino. Aqui eu tenho um resistor de 10K que vai para o terra. E eu vou pegar desse mesmo ponto e vou levar para a minha porta. Que no caso aqui é a porta 5. Aí perceba o que acontece. A primeira parte a gente já tinha discutido, que é quando o botão está solto. Então o botão solto vai fechar o circuito por aqui, vai chegar 0 volts na porta do Arduino. Aí agora muita atenção. Pessoal, quando a gente apertar o botão, isso aqui vai fechar, certo? Isso aqui vai fechar. No momento que isso aqui fechar, a corrente, eu vou fazer de azul, ela vai fluir agora por aqui, ó. Ela vai descer dos 5 volts e vai passar pelo fio até chegar na porta do Arduino. Então agora vai chegar 5 volts aqui. Porque o que acontece? Quando
quando a corrente ela se depara com esse resistor de 10K, ele chega nessa bifurcação aqui, ele tem duas opções, ou ele vai direto, ou ele desce para o GND. Só que lembra lá da disciplina de eletricidade, que eu falava sempre, pessoal, a corrente ela é preguiçosa, ela sempre quer ir pelo caminho mais fácil. Então, quando ela chega nessa bifurcação aqui, que ela olha para frente e tem um fio, e olha para baixo tem um resistor de 10K, ela vai passar direto para a porta do Arduino. Então, quando eu aperto o botão, esses 5 volts vai passar direto para a porta do Arduino. Então, vai funcionar como um on-off. Quando eu pressiono o botão, chega a 5 volts na porta do Arduino. Quando eu solto o botão, ele fecha com 0 e chega a 0 volts. Tá? Essa aqui é a diferença entre os dois, tá? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O que foi que houve aqui com a live do Face? Pode dizer. No caso, quando está aberto, ele fecha pelo GND. Exatamente, ela passa direto, vai pelo caminho mais fácil. Quando a chave está aberta, acaba que a gente não tem corrente de toda forma, porque a gente só tem um GND que é 0 volts. Então assim, a tensão na porta vai ser 0 volts porque ele vai fechar pelo GND. E quando a gente aperta que ele fecha pelos 5 volts, aí de fato a gente tem uma corrente fluindo e a tensão na porta vai ser de 5 volts. Então a gente tem duas situações aí. Que eu estava até fazendo já que apagou, né? A chave aberta e a segunda situação, a chave fechada. Quando a chave está aberta, nós temos 0 volts na porta do Arduino. Quando a chave está fechada, nós vamos ter 5 volts na porta do Arduino. Esse sisteminha aqui, pessoal, essa montagem desse sistema aqui é chamada de ativo alto. Por que ativo alto? Porque ele vai ativar os 5 volts quando você pressionar o botão. Então, quando você ativar o botão, ele vai mandar 5 volts na porta do Arduino. Por isso que ela é chamada de ativo alto. Certo? Por algum motivo a minha live no Face parou do nada. Alguém? Jonatas, você conseguiu falar com o Felipe aí? Eu acho que ele tinha entrado na live no Face, mas aqui no WhatsApp ele não. No WhatsApp, ó, no Black ele não entrou. Vê se você consegue falar com ele aí no Zap, ver se teve algum problema para ele entrar. Ele entrou lá no Face, mas aqui ele não entrou. Boa pergunta. Voltei aqui para o foco. Vamos lá. Excelente pergunta. Quem perguntou foi Leonardo. O que acontece se não colocar o resistor? Ótima observação. Pessoal, esse resistor aqui, ele tem uma função muito importante. Ele é chamado de resistor de pull down.
Pull down, fazendo a tradução ao pé da letra, seria colocar para baixo, como se fosse uma espécie de resistor de aterramento, uma coisa assim, mais ou menos assim a tradução. E qual a função desse resistor, pessoal? A função desse resistor é evitar um curto-circuito entre o VCC, ou seja, os 5 volts, e o GND. Certo? Essa é a função desse resistor, que é esse resistorzinho aqui, ó. Esse carinha aqui é o resistor do pull down. Tranquilo? Vamos redesenhar o circuito sem o resistor, tá? Vamos redesenhar esse circuito sem o resistor. Sem o resistor, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai ter aqui, ó. Opa. Deixa eu pegar aqui o quadrado para não fazer besteira. Pronto. A gente vai ter aqui, ó, o botão, tá? Do mesmo jeito. Aí nós vamos ter aqui dentro a chave aberta. Esse contato aqui é o que vai para o Arduino, tá? Digamos que isso aqui é a porta do Arduino. E aqui para baixo eu vou simplesmente conectar no GND. Perceba que agora eu não botei resistor, tá? Eu estou ligando direto. Isso aqui é a porta 5. Isso aqui é o GND, tá? O GND. E esse outro lado eu vou levar para o 5 volts. Aí agora observe. Primeiro momento, chave aberta. Do jeito que está aqui, pessoal, tem algum problema? Sim ou não? Em relação à primeira situação, tá? Só em relação à chave aberta. Quantos volts vai chegar na porta do Arduino do jeito que está aí? Eu vou abrir votação, hein? Vou abrir votação. Quantos volts chega na porta? 5 volts, 0 volts. E aí? Na primeira situação, tá? Quantos volts vai chegar na porta? Uhum. 4 pessoas responderam. Cadê o resto do povo? Bora responder aí. Só 4 respondeu. Cadê o resto? Show. Vamos ver o que o resto do pessoal acha. Mais um respondeu. Francisco já respondeu. Jair respondeu. João Paulo. José Leonardo. Felipe. Tá faltando Renato. Rodney. Silvio. O Jonatas respondeu agora. Isso é na primeira situação, tá? Pro pessoal que não sei se estava ouvindo. Eu quero saber quantos volts vai chegar na porta na primeira situação para o circuito de baixo, tá? Para o circuito de baixo. Pronto, vamos lá. A maioria votou 0 volts. Tá correto, pessoal. Quem marcou 0 volts tá correto. Por quê? A primeira situação, pessoal, ela vai ser idêntica a que tem um resistor. Como isso aqui está aberto, ele simplesmente vai fechar por aqui, ó. Ele vai fechar pelo GND, exatamente, porque está aberto. Então, assim, na primeira situação, não vai mudar nada. Agora, muita atenção agora. Segunda situação. Segunda situação é chave fechada, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui, ó. Fechei. Agora observe, corrente começou a fluir. Fluiu. Pessoal, eu tenho 2 caminhos. Caminho 1, caminho 2. Tem alguma diferença entre os dois aí? Tem não, né? Para os dois lados que ele olhar, ele tem fio. Para os dois lados que ele olhar, ele tem fio. Então, o que é que vai acontecer?
vai provavelmente descer por aqui, ó. O circuito vai fechar por aqui, ó, pelo GND. Aí o que é que vai acontecer? O que é que acontece quando a gente conecta VCC com GND? Você causa um curto-circuito. Então, por isso que esse resistor ele é muito importante, certo? Ele é um resistor chamado resistor de pull-down. Ele vai causar justamente essa diferença de resistência, obrigando ao circuito fechar com a porta do Arduino ao invés de fechar com o GND. Se eu não colocar esse resistor, na prática, o que vai acontecer é que ele vai causar muita oscilação. Ora o botão funciona, ora não funciona. E provavelmente o seu Arduino vai ficar resetando. Porque como você está dando um curto entre os 5 volts e o GND, o Arduino ele tem um sistema de proteção na porta, ele vai perceber isso e ele vai ficar resetando toda vez que você apertar o botão. Então, assim, vai causar muitos problemas. Felipe Augusto entrou. Fala, Felipe. Consegue me ouvir aí, Felipe? Tem uma galera tentando... Opa, a minha caiu. Opa, voltei. Minha conexão tinha caído aqui. Eu tava... Sim, voltando aqui. Pessoal, conseguiu entender aí? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Por que é importante o resistor de pull-down? Show. Boa pergunta. Como é que eu calculo esse resistor? Existe uma fórmula, tá? Existe uma fórmula baseada na tensão que você aplica, né? Existe uma fórmula baseada é uma equação, né? Que a gente estuda na graduação. Em engenharia de computação eu estudei essa fórmula. Eu não lembro de cabeça agora, mas ela é fácil de achar. Quer ver se eu botar aqui no... É facinho de encontrar como é que funciona. Pronto, ó. Tem uma descrição detalhada aqui, ó. Quem quiser entender um pouquinho mais como funciona o resistor de pull-down, para que ele serve e tudo mais, tem esse link aí, ó. Ele explica detalhadamente como é que você calcula, para que ele serve. E inclusive, além do resistor de pull-down, também tem um resistor de pull-up, tá? Também tem um resistor de pull-up. Tranquilo? Até aí, pessoal. Dúvidas? Alguém quer fazer pergunta? Fala, Felipe. Conseguiu já ir? Ouvi não. Não te ouvi. Você tinha perguntado alguma coisa? Fala aí que tinha cortado aqui. Não existe assim Existem dois tipos, né? O resistor de pull-up e o resistor de pull-down. Não entendi o final, como é?
Tem alguém com o microfone aberto aí. Fecha o microfone, galera. Deixa só quem for perguntar com o microfone aberto. Pode dizer. No caso, o segundo circuito, né? Porque o segundo circuito não tem resistor. Ah, sim. Entendi. É o resistor de pull-up e o resistor de pull-down. Tá? Existem dois tipos de resistores. Esse resistor aqui, que a gente viu aqui no circuito, é o resistor de pull-down. Tá? Mas existe um resistor também de pull-up. Esse resistor de pull-up é bem parecido com o de pull-down. A diferença é que ele vai estar conectado ao VCC ao invés do terra. Certo? Essa é a diferença. Tá? Ele é um circuito onde o resistor está conectado no VCC ao invés de estar ligado no GND. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de ativo baixo. Né? Ativo baixo. Vamos falar do... Entendeu? Vamos falar do código. Resistor de pull-up, posso dar aqui, deixa eu mostrar. O resistor de pull-up, eu vou apagar aqui. Fecha o microfone, depois que perguntar, fecha isso. Você faz a pergunta e fecha, porque senão fica dando ruído aqui. Não. Pronto, a diferença é o seguinte, ó. Você tem o resistor, vou fazer os dois aqui que fica, vocês podem comparar, tá? Sim, aí só respondendo tua pergunta aí, Felipe, da explicação, tu não perdeu praticamente nada. E aí o que eu vou falar agora vai resumir o que você perdeu, tá? Da parte da eletrônica. A gente não falou de código ainda, falou só da parte da eletrônica. Então vamos lá, ó. Eu tenho um resistor aqui. Nesse primeiro circuito, a gente chama ele de ativo alto, tá? E esse segundo aqui é ativo baixo. O que acontece? Nesse ativo alto, quando você aperta o botão, ele fecha para os 5 volts. E esse aqui, que eu escrevi errado, né? É ativo baixo. Ativo baixo. Esse segundo ele fecha com o GND, tá? Então nesse primeiro, o que é que a gente tinha? A gente tinha um terminal do botão conectado aonde? No mais 5 volts, tá? Nesse outro aqui, a gente vai ter um terminal ligado direto no GND. Então a primeira diferença começa daí, tá? Então, esse aqui vai ter o terminal no 5 volts, esse aqui já vai ter no GND. Nesse aqui, a gente tinha o resistor de 10K ligado no terra, ligado no GND, certo? E daqui eu levava para o Arduino, certo? Daqui eu levava para a porta, certo? Nesse aqui, ao invés do resistor estar conectado no terra, ele vai estar conectado no mais 5 volts. Então eu vou ter aqui, ó, o resistor e ele vai para o mais 5 volts. E aí desse ponto aqui, ó, eu vou levar para onde? Para a porta. Pronto, a diferença básica é essa. Quando esse botão aqui, a porta é o Arduino, isso. A porta que eu me refiro aí é a porta do Arduino. Tá cortado, Felipe.
Não tem microfone de ninguém aberto não, tá só o meu. Tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, quando a gente fecha a porta aqui, ó, fecha o botão, ele vai fechar do 5 para a porta. Por isso que o nome é ativo alto. Quando você aperta o botão, ele manda 5 volts na porta do Arduino. Tá? E o ativo baixo, qual é a diferença? Ele está direto mandando 5 volts. Quando você aperta o botão, ele vai fechar para onde? Para o GND. E aí vai chegar 0 volts. Por isso que ele chama ativo baixo. Certo? Então a diferença é essa. E nesse caso, a gente tem um resistor, que a gente chama aqui resistor de pull down. Enquanto esse é um resistor de pull up. Tá? Então aqui a gente tem pull down e aqui pull up. Tranquilo aí? Isso aqui é mais coisa da eletrônica, tá, pessoal? Eu estou entrando aí nos detalhes, que como é uma aula extra, a gente não está tão preocupado com ementa, né? Então fiquem à vontade para ir perguntando mesmo. Mas isso aqui é mais coisa da eletrônica. A gente está entrando bem a fundo em conceitos de eletrônica, não está nem tão ligado a microcontroladores de fato. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Vamos para a parte do código, que é a parte principal que eu quero discutir com vocês, tá? Então, assim, voltando para o nosso sistema, o foco do circuito que eu quero que vocês entendam é esse aqui, ó. Foca nesse circuito aqui, tá? Esse é o circuito mais importante para a gente agora. Entender que com um botão solto chega a 0 volts, com um botão pressionado chega a 5 volts. Isso é o mais importante para nós agora, tá? Então, só para situar o pessoal que chegou depois, nós vamos trabalhar com esse circuito aqui, ó. Esse é o circuito que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Por isso que eu estou falando dessa botoeira, explicando o circuito. A gente precisa entender esse camarada aqui. Isso aqui é o circuito que a gente vai trabalhar. Esse aqui é o circuito que a gente vai estar trabalhando, certo? Então a gente precisava primeiro entender a parte de eletrônica, certo? A parte de eletrônica. Pessoal, parte de eletrônica, ok? A galera conseguiu entender aí a parte da eletrônica? Show, show. Que a gente vai para a parte do código agora. Então vamos falar do código. Pode dizer, Jefferson. É a forma como o push button vai trabalhar, isso mesmo. Ativo alto e ativo baixo são as formas que ele vai trabalhar. Show. No caso aqui do nosso circuito, os dois vão trabalhar como ativo alto. Quando a gente pressionar, ele vai mandar 5 volts na porta do Arduino. Aí só para fazer uma introdução de como esse sistema deve funcionar. Vamos botar aqui para simular. Para vocês verem como é que o sistema deve funcionar. É bem simples, ó. Pressiono um botão, o LED acende. Solto, o LED apaga. Pressiono outro botão, o LED acende, solto, o LED apaga. Ou seja, eu tenho um botão para controlar cada LED. É basicamente um interruptor. Então, apertei, LED liga, soltei, LED apaga. Certo? E aí, vamos ver como é que no código a gente pode fazer isso. Tá? Como é que no código a gente pode fazer isso. Para conseguir fazer isso, pessoal, a gente vai ter que falar de uma função nova, certo? Que a gente não estudou ainda, que é a função digital
read, tá? Então vou botar a tela, o quadro branco aqui, para a gente poder falar primeiro sobre essa função, porque a gente só vai conseguir programar bem depois que a gente falar dessa função, tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai precisar da função pmode, tá? A gente vai precisar da função pmode. A gente vai precisar da nova função digital read. E a gente vai precisar da função digital write. A primeira e a última, a gente já sabe como é que funciona. A primeira, ela configura uma porta digital como saída ou entrada. Ou como saída ou como entrada. A função digital write, a gente sabe que ela controla o nível de tensão em uma saída, em uma porta de saída digital. Tranquilo? E o que é que a função digital read faz? Pessoal, a função digital read, ela lê o nível de tensão em uma porta de entrada digital. Então, novidade que a gente vai precisar nesse circuito é justamente a função 2. Então, foca nessa função aí, porque ela é o mais importante para a gente agora, tá? Função 2, digital read. Aí vamos falar um pouquinho sobre essa função digital read. A gente sabe que ela lê o nível de tensão em uma porta, mas de que forma ela faz isso? A função digital read, pessoal, ela recebe um único argumento de entrada, certo? Argumento. O número da porta que se deseja ler o nível de tensão. É esse o argumento que ela precisa. Exemplo de como usar a função. Você vai colocar digital read, destaque para o R maiúsculo, tá? É só o R que é maiúsculo. E aqui dentro de parênteses, pessoal, nós vamos colocar o número da porta que a gente quer ler o valor. No caso do nosso sistema, nós estamos usando as portas. A porta 5, por exemplo, ela era uma entrada. Então eu vou colocar digital read 5. Certo? Então, esse número da porta que ele cita aqui, ó, o número da porta que se deseja ler o nível de tensão, é justamente esse número aqui, ó. É o número que vai vir como argumento da função. Certo? Então, o que é que essa função retorna para mim? Essa função, pessoal, ela retorna duas coisas possíveis. Ela retorna 0 se tiver 0 volts na porta, e ela retorna 1 se tiver 5 volts na porta. Então, essa função ela me devolve uma resposta, tá? Ela me devolve uma resposta. Se eu chamar a função e a porta está ativada, vai chegar a 5 volts. Se não tiver ativada, chega a 0 volts. Então, perceba a diferença grande que existe entre digital read, que quer dizer ler, e digital write, que quer dizer escrever. No digital write, a gente coloca um valor de tensão na porta, a gente controla o nível de tensão. No digital read, a gente lê o que já está lá. Estão entendendo? Então, a diferença básica é essa, entre o digital read e o digital write. Deu para entender isso aí, galera? Vão dando um ok aí se tiverem entendido. E aí? Todo mundo entendeu? Show. Então vamos ver lá no código como é que a gente faz isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no código como é que a gente vai fazer esse controle. Isso, Jonatas.
Jonatas perguntou se digital read é sempre entrada. Exatamente. A gente usa ela sempre com entrada, tá? Entrada digital. Deixa eu compartilhar o circuito aqui para a gente ir para a parte do código. Felipe perguntou se for analógica. Se for analógica, ao invés de digital read, é analog read. É uma função que a gente ainda vai estudar mais para frente. Mas seria essa função aqui, ó, analog read. Vamos para o código. Pessoal, eu vou apagar o código para a gente começar do zero, tá? Eu vou mostrar o exemplo para a gente fazer para uma botoeira. Depois a gente faz para outra. Vou fazer do zero aqui, né? Questão de prova aí, né? Questão do setup loop, né? Todo o código Arduino, pessoal, precisa ter um setup e um loop, e somente um, tá? Somente um. Eu não posso ter mais de um setup e um loop no meu sistema. Eu tenho que ter um de cada e somente um. Entrada digital. Isso, entrada digital. Eu estou frisando justamente por isso, porque vai ter entradas analógicas. Então eu já deixo frisado que no caso do digital read é para entradas digitais. Quando a gente for manipular analógicas, aí é outra função. Pois não. Entendi. Cara, pior que eu não faço ideia, viu? Eu acho que tá dizendo tipo assim, ó, você vai dar o zoom com o dedo mesmo, dando zoom. Tipo, quando você dá um zoom numa foto, tira o zoom e bota zoom. Se fosse no Instagram ele sabia dar zoom, né? Mas aí na aula do professor ele não sabe dar zoom. E aí, conseguiu? Ah. Pois é. Depois eu te mando. Eu tô gravando aqui num aplicativo externo. Eu te mando a gravação da aula, pô. Relaxa aí. Pra gente não. Eu mando a gravação, certo? Valeu. Vamos lá. Então, pessoal. Seguinte, ó. Só para recapitular e refrescar a memória de vocês. Setup. Configura e inicializa a placa Arduino. Tá? Estou colocando um comentário. Isso aqui, lembrando, isso aqui não vale de nada para a compilação para o código de máquina. Isso aqui é apenas um comentário. Só serve para o programador ou para alguém que vai ver seu código. Então, configura e inicializa a placa Arduino. Aí a observação é que ele roda apenas uma vez. Roda ou executa, né? Até fica melhor se colocar executa.
executa apenas uma vez. Já o loop, pessoal, roda toda a lógica do sistema. Toda a lógica do sistema. Ele executa infinitamente. Questão de prova também, hein? Executa infinitamente. Foi questão da primeira unidade aí. Então, essa é a diferença básica entre o setup e o loop. Então, toda a parte de configuração de portas nós vamos fazer dentro do setup. Para fazer configuração de porta, pessoal, portas digitais, a gente usa a função pmode. A função pmode ela recebe dois argumentos. O primeiro argumento é o número da porta que você quer controlar. Vou botar a primeira porta 2, que é para o LED vermelho. E o segundo argumento é se a porta vai ser de entrada ou saída. Se for entrada, input. Se for saída, output. No nosso caso, o LED, nós começamos no início da aula e discutimos que o LED é saída e a botoeira é entrada, certo? Então eu vou ter que colocar pmode 2, output. Já para a botoeira, eu quero que a botoeira seja uma entrada. Então, o 5, por exemplo, ele tem que ser configurado como input. Lembrando que esse nome tem que ser maiúsculo obrigatoriamente. Certo? Aí, dica de programação, pessoal. Nunca acumule uma ruma de código para poder testar. Já vai, ao mesmo tempo que você vai programando, já vai testando, tá? Então, você já vem aqui, ó, já bota para rodar. Por quê? Porque se tiver algum erro que seja, eu esqueci um ponto e vírgula, eu esqueci uma vírgula, ele já vai mostrar para mim no início e vai ficar mais fácil de eu identificar o erro. Então, por exemplo, digamos que eu esqueci um ponto e vírgula aqui, ó. Quando eu der, ele já vai dizer para mim, ó, expected ponto e vírgula before a chave, né? O marcador, né? Ele está dizendo o seguinte, que esperava um ponto e vírgula antes dessa chave. De fato, ó, tá faltando um ponto e vírgula aqui. Outra dica em relação ao uso do simulador. Isso aqui é a limitação do simulador, tá, pessoal? Antes de você executar novamente, depois de corrigir um código, sempre fecha o erro. Porque se você não fechar, a linha vermelha vai continuar, mesmo depois de você ter corrigido. Então, qual é a dica? Executei, deu erro, corrige, fecha o erro primeiro, depois você executa novamente. Só dessa forma você vai conseguir apagar a linha vermelha que fica lá. Tranquilo? Até aí, pessoal. Estão acompanhando? Output e input. Vão dando um ok para mim aí. Todo mundo entendeu essa parte? Por que eu botei o 2 como saída e o 5 como entrada? Filipe ok, Leonardo ok, Jonatas ok, Roger sim, Maurício ok, Jair ok, show, show. Felipe, entendeu aí, Felipe Augusto? João Everton ok, Silvio ok. Show. Vamos agora para o loop, tá? Essa parte aqui, pessoal, vou precisar muito da atenção de vocês. Então, foca na missão aqui. O pulo do gato é o seguinte. Como é que eu vou fazer, como é que nós vamos fazer para toda a vida que eu pressionar o botão, o LED acender? Primeira pergunta é, aí essa daqui eu vou botar nas questãozinhas aqui do aplicativo. Felipe perguntou, 4 também vai ser entrada, né? Isso? Perfeito, porque eu tenho um outro botão, então ele também é entrada. Aí eu vou fazer de um e para o outro é só replicar, certo? Mas aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que é que a gente precisa agora? A gente precisa controlar o LED. O objetivo é basicamente esse. Eu quero controlar o LED através da minha botoeira.
Para que eu controle o nível de tensão desse LED, qual é a função? Vou botar como questão para vocês. Qual é a função que devemos usar para controlar o nível de tensão em uma saída digital? A gente já abre Play 2 Mode. Vamos ver se vocês estão atentos. Questão lançada. Isso, inclusive, foi questão de prova também, né? Vamos ver se vocês estão atentos. Qual a função que devemos usar para controlar o nível de tensão em uma saída digital? Vão respondendo na caixinha que provavelmente apareceu na tela de vocês aí. Tá dividido o negócio, hein? 9 pessoas responderam. Quase todo mundo já respondeu. Tá faltando Jonatas, João Paulo. Jonatas respondeu. Tá faltando só Rafael Gomes. Boa, Felipe. Show. Galera, para controlar o nível de tensão é digital right, tá? Quem respondeu digital right acertou. Então a função que a gente vai usar para controlar o nível de tensão é a digital right. Então, digital right. A função digital right, pessoal, ela recebe 2 argumentos. O primeiro argumento é o número da porta que você quer controlar. No caso aqui eu quero controlar 2, porque foi ela que eu configurei como saída. Então 2, vírgula. Aí, muita atenção agora. O segundo argumento dessa função representa o nível de tensão que você quer colocar na porta. Se você coloca high, o LED acende. Se você coloca low, o LED apaga. Mas se você colocar 1, ele também acende. Tem esse segredinho. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui para rodar o código. Ó, o LED aceso. Ó. Então, high ele é entendido como 1. E low é entendido como 0. Tá? Então, o que acontece? Se eu botar 0 aqui, ó, 0, ele vai ficar o quê? Ó, apagado. Então a gente pode entender que, botar como comentário, low equivale a 0 e high equivale a 1. Beleza, aí raciocinem comigo. Se low representa 0 e o LED apaga, e high representa 1 e o LED acende, se eu fizer uso da função digital read aqui dentro, lendo a porta 5, que é onde o botão está conectado, eu vou conseguir controlar meu LED através do botão. Porque quando eu apertar o botão, isso aqui vai me retornar 1. E quando eu soltar o botão, isso aqui vai me retornar 0. Aí eu vou pegar esse resultado e vou jogar na porta. Então o pulo do gato é esse. Vamos botar para rodar para vocês verem. Isso aqui retorna 0 ou 1. Então eu vou pegar esse valor e vou jogar no digital right. Ó. Apertei, acendeu. Soltei, apagou. Simples assim. Com uma linha de código, a gente controla o LED através da botoeira. E aí? Acompanharam o raciocínio? Dúvidas?
Ele não vai ficar gravado no Black, mas eu estou gravando com o aplicativo externo e vou mandar para Jonatas, ele replica para vocês aí o vídeo. Eu estou gravando sim a aula. Show. Felipe perguntou, esse 5 após o read, esse 5 é justamente pelo fato de que a gente não configurou a porta 5 como input. Ó, a porta 5 está conectada nesse botão aqui, ó. A porta 5 está conectada nesse botão. E eu quero que quando eu apertar esse botão, o LED acenda. Então eu vou ler, por isso que é digital read, né? Nós vamos ler a porta digital 5. Aí essa chamada de função aqui vai retornar 0 ou 1. Vai retornar 0 quando? Quando o botão estiver solto. Por isso que a gente estudou aquela eletrônica no início da aula. E por que a gente vai... E quando é que ele vai retornar 1? Quando a gente pressionar. Quando a gente pressionar, ele fecha aqui dos 5 volts e manda 5 volts na porta. Aí quando eu chamar essa função, ela vai retornar 1 para mim. E aí eu vou saber que o LED foi ativado. O botão foi ativado, perdão. Precisa ficar entre parênteses o número? Sim, precisa ficar entre parênteses, porque isso aqui é o argumento da função digital read, certo? Então, os argumentos eles sempre vêm dentro de parênteses. Perceba que eu tenho os parênteses da digital write, certo? Que é a função de controlar o nível de tensão da porta, e aí eu tenho os parênteses da digital read, que é a que lê o nível de tensão da porta, certo? A ideia é essa. Então, como é que a gente faz para replicar para o outro circuito? Quem conseguiu montar o circuito aí, tenta fazer para o outro botão, com o outro LED. Como é que vai ficar o código? Vou dar 5 minutinhos aí para vocês enquanto eu vou tomar água, tá? Vou só pegar mais água aqui e volto. Só um minuto. Essa porta 2 não tem nenhum nem 0. Essa porta 2 é a do LED. Essa porta 2 representa onde o LED está conectado. E a porta 5 representa onde o botão está conectado. Show. Isso. Se for o caso, só faz tirar foto aí do circuito
E aí depois, quem não conseguir montar agora, depois monta, tá? Mas basicamente aí, pessoal, pra gente controlar o outro LED, agora a gente vai ter que fazer os outros P-Modes, né? Sempre que você tem a quantidade, o macete é a quantidade de portas digitais que você estiver usando é a quantidade de P-Modes que você vai ter, certo? Repetindo, a quantidade de portas digitais que você está usando é a quantidade de P-Modes que você vai ter que ter no sistema. Então, como nós estamos usando 4 portas digitais, obrigatoriamente nós teremos 4 P-Modes, não tem para onde correr. Então, eu vou fazer só o seguinte, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Eu vou só mudar os números. O outro P-Mode é o 3, que é esse aqui, ó, que é o outro LED. E o outro input é o 4, que é o botão. O outro botão, no caso, né? Então, 2 e 5. Isso aqui é para controla o LED vermelho. E esse aqui, ó, esse aqui de baixo, controla o LED verde. Certo? Ó, 4 P-Modes, 4 portas digitais. E aí, aqui embaixo, o que é que vai ter? Eu vou copiar isso aqui, ó. Igualzinho. E vou mudar só aqui, ó. O LED é o 3, que é a porta que você quer controlar. E o valor que você quer jogar lá é o valor que você está lendo da porta 4. Então a gente fica aí, ó, com 2 digital write. Um para controlar o LED vermelho, né? Aqui é para o LED vermelho. E aqui para o LED verde. E aí vamos testar, né? Ó. Vamos ver se está funcionando. Não deu nenhum erro de compilação. Apertei, ligou. Soltei, apagou. Apertei, ligou. Soltei, apagou. Tá? Então, tá feito o sistema. O sistema é isso. É isso aqui, tá? Ver se a gente consegue botar tudo dentro de uma... Funcionou aí, Antônio? Show de bola. Mais alguém conseguiu botar para rodar e funcionou aí? Indica no bate-papo aí quem conseguiu. Ótima pergunta. Felipe perguntou o seguinte: se usa isso em qual situação? Imagina o seguinte: o LED é um relé e a botoeira é um sensor de presença. A aplicação prática de automação residencial vai ser exatamente o mesmo código, só vai mudar os componentes que vão estar ligados nele. Tá? Entendeu a situação? A botoeira, no lugar da botoeira, é um sensor de presença. No lugar do LED, é um relé. Então você consegue acionar, por exemplo, uma lâmpada com sensor de presença através do Arduino. Muito utilizado essa situação em automação residencial. Show. Inclusive é uma prática que a gente vai montar, né? É um sisteminha que a gente vai fazer, é o do sensor de presença com um relé, certo? Sensorzinho de presença com relé. Pode dizer. Isso. Tá, eles são idênticos. Eles são idênticos.
Eu vou explicar em detalhes para vocês porque eles são iguais. Eu vou só mandar esse link aqui, pessoal, que eu acabei de mandar no chat. Ele é um tutorial para acender uma lâmpada com um relé usando Arduino, certo? Acender uma lâmpada com relé e sensor de presença. Quem quiser dar uma olhada, isso aí é um dos circuitinhos que a gente vai montar. No Tinkercad, inclusive, tem todos os componentes para se fazer essa mesma prática aí. Então, quem quiser se adiantar, vocês já tem condição de fazer isso aí, ó. A gente acabou apenas a primeira unidade. Vocês já tem condição de fazer esse mesmo sisteminha aí. Vocês têm condição de montar, tá? A gente já estudou diodo, já estudou transistor nas disciplinas passadas, né? E agora o que estava faltando era só o código através do Arduino. E isso já dá para fazer com esse código que a gente estudou. Então, quem quiser fazer esse tutorialzinho aí, eu indico fortemente. Já vai estar um passo à frente quem fizer esse tutorialzinho aí, tá? Vale um ponto. Rapaz, você já tem um ponto extra já. Você tá querendo mais já? Vai querer já na primeira unidade? Se quiser eu já boto agora. Que você tem um ponto extra, o Jonatas tem um ponto extra, tem uns 5 alunos aí que tem um ponto extra do congresso lá. Que eu não botei na disciplina passada. Acabei esquecendo, deveria ter botado. Você que escolhe a unidade que você vai querer. Foi o congresso que teve da UNP. Aí quem participou ganhou um ponto extra. Aí era para ter sido semestre passado, eu esqueci de colocar. Rapaz, Felipe é o cara mais chorão que tem ali na turma. Pense num caba chorão, meu amigo. Chorão com força. Galera, então era isso, beleza? Que eu queria passar para vocês. A gente já viu muita informação aí. Aí só pra gente fechar, deixa eu explicar a diferença entre o botão de 4 pinos pro de 2 pinos. Eles têm exatamente a mesma função, tá? Olha, o Chorão já tá perguntando se já acabou. Você entrou meia hora depois, meu amigo. Vamos entrar antes, né? Vamos entrar no início da aula. Vou até ver com quantos minutos já tá a gravação aqui. Já tá com mais de hora de aula já. Estou de quarentena. É mais fácil ainda de entrar na hora. O cara não precisa nem sair de casa. Não tem nem como se atrasar. Fiz aí. Qual circuito? Ele tem a gravação da videoaula e aí você monta no seu Tinker. Se for o caso, você tira foto e aí você monta no seu Tinker. É importante você montar no seu Tinker para ficar salvo. Não, mas eu boto a imagem de novo e você tira print. Você tira print da tela se for o caso. Entendi. Eu boto já. Deixa eu só explicar aqui o botão. Ó, pessoal, se vocês observarem aí no Tinkercad de vocês, nós estamos utilizando um botão de 4 pinos, tá? Nós estamos utilizando um botão de 4 pinos. Não tem diferença nenhuma do de 4 para o de 2, a não ser a quantidade de pinos. Mas em termos de funcionamento, eles são idênticos. Por quê?
O botão de 4 pinos, esses 2 pinos estão em curto-circuito. Assim como esses 2 também estão em curto-circuito. É tanto que se você passar o mouse aí nos terminais dos botões, se eu não me engano vai estar assim, ó. 1, 2, 2, 1 e 2, 2. E aqui você tem basicamente 1 e 2. Então assim, a diferença é só na composição, mas o funcionamento é idêntico. Por quê? Como esses 2 pinos estão em curto, eles se transformam em 1. E como esses 2 estão em curto, eles se transformam em 1. Então o botão de 4 é a mesma coisa do de 2. É exatamente a mesma coisa. Aí por que tem um de 2 e tem um de 4? Porque o de 4 ele é melhor para encaixar na protoboard. Ele fica mais firme, inclusive na hora de soldar na placa também. Quando você solda um botão de 2 terminais, ele não fica tão firme, ele até fica firme, mas o de 4 ele é mais firme, porque ele tem 4 pontos de solda, e o de 2 só vai ter 2 pontos de solda. Mas é basicamente isso, eles funcionam exatamente iguais. Certo? Perfeito, exatamente, eles estão jampeados em curto-circuito. Isso. Exatamente. Para quem não terminou o circuito, ó, lá vai. Vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem, quem não tirou print aí, tirar para terminar o circuito. Deixa eu só ajustar aqui direitinho. Tá aqui o circuito. Lembra que aqui tem um jumper, tá? Ó, eu jumpiei aqui no final da protoboard, como eu usei uma protoboard maior, eu jumpiei isso aqui, mas na verdade só está usando o GND, tá? No terminal aqui só está usando o GND. Eu jumpiei esse VCC aqui só para os botões aqui, ó. Mas aí, como eu gosto de deixar a placa inteira alimentada, os 2 barramentos, eu jumpiei para cá. Mas esse jumper do VCC para cá não é obrigatório. Então, tira print aí. Quem quiser tirar print do código também, monta esse circuitinho e tenta também, pessoal, montar o do link que eu mandei aí. Quem conseguir já vai estar um passo lá na frente, tá? Vai estar um passo lá na frente. Tenta montar esse circuitinho do flip-flop aí que eu mandei, esse tutorial, que é bem interessante. Show, galera? Então, quero agradecer a presença de vocês aí, a paciência. Qualquer dúvida, vocês vão me procurando aí. Eu vou mandar o vídeo para Jonatas, a gravação, e ele compartilha com vocês aí.